Pessoal, dando aí continuidade às espécies recursais, espécies dos recursos, vamos tratar agora do agravo de instrumento e suas peculiaridades. Ok? Agravo de instrumento, conceito, é o recurso interposto contra decisão interlocutória. Veja, para falar de agravo de instrumento, nós temos que saber o que é uma decisão interlocutória, para que a gente não tenha nenhuma confusão. Decisão interlocutória é aquela que não põe fim ao processo, mas pode modificar todo o status processual e a relação entre as partes. Que parte? Autor e réu. Bem como antecipar a decisão, caso o julgador ou a julgadora entenda necessário. Tá? Logo, a decisão interlocutória não é uma sentença, mesmo sendo um pronunciamento jurídico de natureza decisória, como fundamenta muito bem o artigo 203, parágrafo 2º do CPC. Então, nós temos aqui uma imagem do advogado Alberto Bezerra. Decisão interlocutória, questão sobre fato, ou seja, alegações do autor e alegações do réu, rebatendo alegações do autor ali, questões de direito, é a tese do autor e a tese do réu, né? Sua tese de defesa aí no caso. Então, o juiz põe fim à questão, tá? Não é o processo. Ele põe fim à questão, tá? Questão do fato, questão do direito, fazendo o seguinte, ou ele dá uma decisão interlocutória ou uma sentença, tá? Eu tratei sobre apelação, então a gente sabe que o recurso interposto diante da sentença é a apelação. O recurso que combate a apelação, né, a sentença, é a apelação. Tá? Eu já coloquei um vídeo aí. O recurso que combate uma sentença é a apelação. E o recurso que a gente combate uma decisão interlocutória, né? A gente interpõe o quê? Um agravo de instrumento, que é o tema do nosso bate-papo de hoje. Ok? Veja, o juiz delibera em matéria incidental, que não é a principal, com o processo ainda em recurso, porque a decisão interlocutória ela não põe fim ao processo. Exemplo aí, decisão interlocutória aí, um pedido de justiça gratuita, um pedido de provas, né? Oitiva de testemunhas, enfim. E o juiz dá uma decisão interlocutória, a favor ou contra esse pedido, tanto da parte autor ou réu. Ok? Agora, atenção. Olha só as situações. Contra decisões terminativas e definitivas, qual recurso? É apelação. Tá? Porque a decisão terminativa e definitiva põe fim ao processo. Aí você vai me dizer assim, mas, Mauro, está me dizendo aí que contra a decisão interlocutória cabe agravo de instrumento. Tá? Veja, a decisão interlocutória ela está elencada no artigo 1015 e seus incisos. Ok? Cabimento. O fundamento do cabimento está onde? Artigo 1015, CPC. O agravo de instrumento deve ser interposto contra decisões elencadas nos incisos e no parágrafo único do presente artigo. Lá nesse artigo 1015, incisos e no parágrafo único, você não vai ter decisões terminativas e nem decisões definitivas. Ok? Então, não tem como você fazer essa confusão quando vem na prova lá, decisões
definitiva, decisão terminativa, agravo de instrumento. Não. Decisões terminativas e definitivas, o recurso cabível a ser interposto é a apelação. Pronto, falei. Então, está aqui o rol das decisões interlocutórias que eu posso interpor agravo de instrumento. Tá? Vai haver um questionamento aí no tocante se o rol é taxativo, números clausos ou não. Nós vamos tratar disso no decorrer desse bate-papo aí. Então, nós temos aqui decisões interlocutórias que eu posso interpor o agravo de instrumento. Inclusive no parágrafo único lá. Tutela de provisória, a parte, né, solicitou lá uma tutela provisória, não sei o quê. A outra parte, opa, vou agravar aqui. Não, que urgência é essa? Aonde está? Cadê essa urgência? Não. Eu entro com o quê? Com uma decisão favorável à outra parte lá de uma tutela provisória, eu entro com o quê? Não, vou questionar. Não, que urgência, o quê? Vou entrar com agravo de instrumento, vou agravar essa decisão interlocutória. Outro exemplo, inciso 2, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração de personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade ou acolhimento do pedido de sua revogação. Exemplo à parte, no decorrer do processo, aí solicita pedido de gratuidade de justiça, que sua situação financeira mudou. A outra parte, não, vou agravar essa decisão aí. Como assim? Gratuidade da justiça, negativo. Vou entrar com agravo de instrumento. Claro que você vai ter que provar. Claro, óbvio, ululante, que você vai ter que dizer que ele está pedindo aí gratuidade de justiça indevidamente. Tá? Exibição ou posse de documento ou coisa. Né? Você entra também com agravo de instrumento. De repente, se você questionar aquele documento, enfim. Exclusão de litisconsórcio. Rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. Admissão de intervenção de terceiros. Deu uma decisão aí de admitindo intervenção de terceiro ou inadmissão, a outra parte, se quiser agravar, recorre ao recurso, agravo de instrumento. Concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução, tá? Principalmente na esfera, na seara da execução, né? Título extrajudicial. Redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, parágrafo 1º. Outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único, suma importância. Também caberá o AI, como a gente chama, né? O AI, recurso de AI, agravo de instrumento, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Ok? Cabimento, continuação. O artigo 1015 levanta algumas polêmicas quanto à taxatividade do seu dispositivo. Na verdade, não é bem o caput, né, do artigo 1015. São os estudiosos, né, os doutrinadores, enfim, que fazem esse questionamento aí. Tá? Quanto à taxatividade do seu dispositivo, se é um rol fechado, um rol aberto, exemplificativo, enfim. Justamente por elencar algumas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, mas também por comportar outras situações. Ok? Por quê? Porque ele elencou ali no caput do 1015 vários incisos, mas não tem como abarcar todas as situações fáticas. Ok? Então, a questão é essa. É um rol aberto, né? Ou não? Mas também por comportar outras situações, outras hipóteses. Ou seja, o objetivo da discussão é justamente a taxatividade do dispositivo. Se é taxativo, rol fechado ou não. Então, vamos lá. Segundo, o Fórum Permanente de Processualistas Civis também cabe, dessa maneira, agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que postergar, então, a análise do pedido de tutela provisória ou condicionar sua apreciação ao pagamento de custas ou a qualquer outra exigência. Decisão parcial proferida no curso do processo com fundamento no artigo 487, inciso 1.
Ato decisório, que indefere parcialmente a petição inicial ou a reconvenção. Decisão interlocutória, que julga procedente o pedido para condenar o réu a prestar contas, tá? Por ser de mérito, mandado de segurança nos mesmos moldes, contudo, das decisões interlocutórias. As decisões de que tratam o artigo 22, 23 e 24 da Lei 11.340, Lei Maria da Penha, quando enquadradas nas hipóteses do inciso 1 do artigo 1015. Decisão parcial com fundamento no artigo 485 ou 487. 485, decisões terminativas, tá? 487, decisões definitivas, onde se resolve, onde se dá o mérito da questão. As questões exclusivamente a ela relacionadas e resolvidas anteriormente, quando não recorríveis de imediato. Decisão interlocutória, por fim, que, apreciando pedido de concessão integral da justiça, da gratuidade da justiça gratuita, defere a redução percentual ou parcelamento de despesas processuais. Decisão interlocutória em exceção de pré-executividade. Veja, o que a gente tem que entender aqui? Quando você vai, diante do caso concreto, e diante de uma decisão interlocutória, você vai ver o enquadramento, caput, do inciso 1 ao 15, salvo engano, do artigo 1015 lá, os incisos, você vai ver se se enquadra ali. Se não tiver ali, você vem aqui, vai fazer sua pesquisa também, no Fórum Permanente de Processualistas Civis, FPPC. Ou seja, você vai ter que consultar, pesquisar, ok? Para que você vai perceber que não fica restrito aos incisos do artigo 1015. Continuando o cabimento, que é muito importante. Olha só. A polêmica é o quê? Sobre a taxatividade. Números apertos ou números clausos. Bom, podemos interpor de plano agravo de instrumento para as decisões interlocutórias que se enquadram, que estão previstas aonde? Artigo 1015 e seus incisos. Tá? E as decisões interlocutórias não relacionadas no artigo em comento 1015, além de um sistema de ausência de preclusão, podem ser alegadas ao final do processo em eventual recurso de apelação contra a sentença. O que está dizendo aqui? Se não estiver elencadas nos incisos do artigo 1015, podem ser alegadas ao final do processo em eventual recurso de apelação contra a sentença. Você vai aproveitar e questionar. Ok? Aonde? Recurso de apelação. Ok? Alguns doutrinadores compreendem que o rol do artigo 1015 do CPC é taxativo, mas cada inciso seria exemplificativo. Por exemplo, nenhum inciso do artigo 1015 CPC comenta sobre competência. Você vai olhar lá, inciso 1, 2, nenhum deles fala competência. Porém, a decisão interlocutória referente à competência seria tratada de maneira exemplificativa, aonde? No inciso 3, que é o quê? Rejeição de convenção de arbitragem. E quem comunga desse entendimento é meu doutrinador, Daniel Amorim Assunção Neves. Ok? Conselho aí você adquirir a obra que tem os artigos comentados, tá? Ou o manual do Daniel Amorim, que é Doutrina. Continuando. Veja, a polêmica é tão importante que foi para onde? Nas portas do STJ. O STJ, em 2018, por maioria dos votos, disse o seguinte: o rol do artigo 1015 do CPC, ele é taxativo. Números clausos, rol fechado, não admitindo, portanto, interpretação extensiva ou exemplificativa. Isso aí é o entendimento do STJ, tá? Contudo, a decisão foi pela taxatividade mitigada ou relativizada, sendo o rol taxativo apenas no tocante aos incisos do artigo 1015. Todavia, para as hipóteses
de decisões interlocutórias não previstas no referido artigo, mas, em razão de sua urgência e gravidade, não podendo ser questionada a posteriori, é possível, sim, a interposição imediata de plano do agravo de instrumento. Ok? Fixa bem, dá um print, reveja esse conceito aí. Por quê? Questão de prova. Tese da taxatividade mitigada. Segundo o informativo número 638 da STJ, fica o entendimento da tese da taxatividade mitigada. Olha só, nós estamos falando de agravo de instrumento. E eu já mostrei aqui que nós temos que ter conhecimento do que diz o Fórum Permanente de Processualistas Civis, FPPS, FPPC. E agora, eu já estou falando com vocês de uma outra fonte, que é o quê? Informativo. No caso, número 639 do STJ. Então, olha só o trabalho que tem o advogado, a advogada, quando vai fazer, quando pega um caso. É um trabalho de pesquisa, então não tem como você, de plano, você já dar uma resposta. Não, você vai pesquisar aqui, você vai ver qual é o melhor caminho. E as fontes de informações são essas aí, que eu estou demonstrando, ok? Não é só ali no CPC, é isso que eu quero dizer. CPC, Constituição, súmulas, já está aqui no Bate-Merco, aqui, ó. Aqui. Tá? Mas aí tem o Fórum de Processualistas, tá? Tem os informativos, e você tem que pesquisar, ok? Estamos aqui com o Vadimeco, que já tem suas súmulas, STJ, STF, enfim, Constituição. Tese da taxatividade mitigada, questão de prova doutrinária. Vamos lá. Para toda decisão interlocutória, com previsão no CAPT do 1015, a gente vai fazer o quê? Interpor agravo de instrumento, com a fundamentação no CAPT e no inciso lá que você enquadrar. Beleza. Ou no caso do parágrafo único, sob pena de quê? Preclusão. O que é preclusão? Relembrando, privação do direito de manifestação no processo. O impedimento de agir nos autos ocorre pela não conformidade com os prazos e formas previstas no direito processual civil. Tá? Então, se você não enquadrar ali, vai precluir. Para situações com urgência, não justificando a arguição a posteriori, a arguição posteriori, numa possível apelação, interpõe-se agravo de instrumento com fundamento na tese mitigada. Situações com urgência e gravidade. E a terceira situação, para todas as demais decisões interlocutórias não previstas nos incisos do artigo 1015, artigo em questão, e sem a devida urgência, né? Para uso da tese da taxatividade mitigada, aguarda-se o quê? O curso normal do processo e, caso necessário, a parte deverá arguir em sede de preliminar de recurso e apelação, em face da ausência de preclusão das decisões interlocutórias. Veja, quando ele fala assim, o curso normal do processo é o quê? Petição inicial, citação do réu, contestação, que é a defesa do réu em relação aos argumentos da petição inicial. Nós temos a réplica, onde o autor questiona a contestação do réu, ok? Nós temos aí a fase probatória, produção de provas, nós temos aí a AIJ, audiência de instrução e julgamento, tá? E, finalmente, a sentença de mérito, beleza? Essa terceira posição aqui, para todas as demais decisões interlocutórias não previstas no caput do artigo 1015 e sem aplicar a tese da taxatividade mitigada, vai ser o quê? Em sede preliminar do recurso de apelação. Mas a apelação, quem perde, apela. É obrigatório apelar? Não. Então, nesse caso aqui, é o que ele quer dizer na arguição a posteriori. Cabe aqui
nessa terceira situação aqui. Vamos falar agora dos efeitos do agravo de instrumento. Veja, quando se fala em agravo de instrumento, você vai ver aí em aulas anteriores aí, compartilhadas, que eu falo da teoria dos recursos. Então, tem efeitos que são comuns. Tá, efeito devolutivo. Pô, todo recurso é devolutivo. A gente nem... recurso, efeito devolutivo. Pô, pleonasmo. Todo recurso é devolutivo. Você devolve a matéria para que o poder judiciário seja analisado. Ah, mas você falou poder judiciário, você não falou tribunal? Pois é. Porque no embargo de declaração, o próprio juízo é que vai, no efeito devolutivo, rever a sentença dada. Nas outras situações, nos outros recursos, aí sim que vai ser o órgão ad quem, tá? Que está acima daquele órgão que prolatou a sentença. Beleza? Juízo ad quo, juízo a quo, juiz de primeiro grau, quem vai analisar o recurso? O órgão ad quem, que é o tribunal. Qual o tribunal? Dependendo da matéria, TJ ou TRF. Matéria originária em tribunal, ação rescisória, por exemplo, o tribunal passa a ser o quê? O juiz a quo. E quando se recorrer, quem é que vai analisar? É o STJ. Então, você tem que ter essa visão aí, ampla. Fica só que, juiz é de quem? Juiz a quo é só o primeiro grau, juiz é de quem é o tribunal. Depende. Se for matéria originária de tribunal, o tribunal passa a ser o juízo de origem, a quo. Beleza? Vamos lá. Efeito devolutivo. Todo recurso tem. Todos os recursos do artigo 994 do CPC possuem efeito devolutivo. Bom, alcança apenas a matéria efetivamente examinada na decisão agravada, tá? Não podendo o órgão ad quem, no caso do tribunal, TRF ou TJ, dependendo da matéria, conhecer de questões diversas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Ok? Apenas a matéria efetivamente examinada na decisão agravada. Você vai ter que apontar aí qual foi essa decisão. E o tribunal, no caso, o órgão ad quem, que vai analisar. O efeito devolutivo no embargo de declaração não vai subir, não vai para o tribunal. Por quê? Porque é o próprio órgão, tá, que prolatou a sentença que vai analisar o embargo de declaração. Se for o juiz de primeiro grau, é o juiz de primeiro grau que vai analisar. Tá? Não tem, o efeito devolutivo é para ele mesmo. Se for o TJ ou o TRF, deu um acórdão, o tribunal dá acórdão. Embargo de declaração, ele mesmo que vai rever, vai reanalisar. Tá? Que fique bem claro. Efeito translativo. Transfere ao tribunal o exame e o reexame das matérias de ordem pública, independentemente de haver sido alegadas pelas partes. Isto porque não se trata de um efeito devolutivo, onde depende das alegações das partes. O que eu quis dizer com isso aqui? O efeito translativo é o dever de casa de todo o tribunal. Como assim? Porque o efeito translativo independe do requerimento das partes. Por quê? Porque se trata de matéria de ordem pública. É um dever do tribunal. A primeira análise ali do relator ali pegou o processo lá. Vou dar uma análise aqui do processo. Relator. Chegou lá o recurso. Vou dar uma analisada aqui. Dever de casa. Está lá em letras garrafais. Ver se tem matéria de ordem pública. Por quê? Porque independe do pedido, das alegações das partes. Se fosse no efeito devolutivo, aí ele vai ficar o quê? Adstrito à alegação das partes. Que fique bem claro isso aí. Questão na sua prova, segunda fase da OAB. Tá? Veja, o efeito translativo é próprio dos recursos ordinários. Quais são os recursos ordinários, Mauro? Apelação, agravo de instrumento, que é o que nós estamos falando, embargos infringentes. Eu já falei quando eu conversei sobre embargo de declaração, não vou entrar no mérito aqui, senão vai... Uma galinha, a gente puxa uma pena, saiu da galinha, não tem como, aí vai ficar muito extenso aqui. Embargo de declaração e recurso ordinário constitucional, famoso ROC. E não dos recursos excepcionais. Quais são os recursos excepcionais? Recurso extraordinário e recurso especial. Recurso especial, STJ.
Recurso extraordinário, STF. Só para relembrar aqui. Veja, efeito suspensivo. Falei sobre apelação. E a apelação, ela tem o recurso. Desculpa. Ela tem o efeito comum, que é o devolutivo, todos têm, e tem o efeito suspensivo. A apelação, ela tem esse efeito aí suspensivo. Agora, o agravo de instrumento, em regra, não possui o efeito suspensivo ex lege, pela legislação, pela lei. Que impede o quê? A eficácia da decisão. A apelação tem essa vantagem. Não é? Obrigação de fazer, dar, devolver, entregar, pagar. Você entra com a apelação, suspende, opa, para tudo. Ninguém paga nada, ninguém entrega nada, ninguém devolve nada, até a decisão da apelação no tribunal. Já o agravo de instrumento, em regra, não possui o efeito suspensivo, pela própria lei, ex lege. Contudo, entretanto, aquele que interpõe o agravo de instrumento, o agravante, poderá requerer ao relator do tribunal, né, que atribua tal efeito. Que efeito? Efeito suspensivo. Veja, nesse caso, o efeito suspensivo é o quê? Op judice. Tá? Questão de prova, magistratura, defensoria pública, OAB, segunda fase. Efeito específico ex lege, efeito específico op judice. Ou ainda, o requerente pode ainda requerer a antecipação de tutela total ou parcial à sua pretensão recursal, prevista no artigo 1019 do CBC, o chamado efeito ativo. Lembrando que a apelação ela tem efeito suspensivo e que o efeito devolutivo nos embargos de declaração é no próprio órgão prolator, a qual ou ad quem. Tranquilo? Eu quero dizer o seguinte, o artigo 1015, que trata sobre agravo de instrumento, ele é muito bem explicativo aqui, ó, 1015 a 1020. Pode ler aqui ele. Como eu falei, você pega uma obra comentada, artigo por artigo, que você vai entender de uma maneira bem clara, bem objetiva, ok? E colocar na sua prática. Tempestividade. Tempestividade é o quê? Prazo. Veja, o artigo 1003, parágrafo 5º do CPC, diz o seguinte: o prazo para a interposição do agravo de instrumento é o prazo geral. É o prazo de quê? 15 dias úteis. Ok? Lembrando que no juizado especial civil, dias corridos lá. Até porque juizado especial pela celeridade, um aspecto desse juizado. Lembrando que a tempestividade em relação aos embargos de declaração é um prazo diferenciado, de 5 dias. É sempre bom lembrar, e sempre que eu posso, quando estou montando aqui o bate-papo, nossa aula aqui, eu sempre coloco... Para mim é o seguinte, a repetição faz a perfeição, tá? Para entrar na massa do sangue aí, do estudante de direito, da estudante de direito. Bom, o agravo de instrumento é de 15 dias úteis. Sim, mas qual a referência? A referência é a seguinte, é de 15 dias úteis a partir da intimação da decisão interlocutória. Porque é o seguinte, o juiz, o magistrado, ele dá uma decisão, né, interlocutória, né? Não põe fim no processo, dá uma decisão interlocutória e avisa outra parte. Olha, eu dei essa decisão aqui. Para quê? Para você, se quiser gravar, você vai ter 15 dias. Eu autorizei justiça gratuita lá, a parte me pediu. Eu autorizei a oitiva de testemunha, ou documento, enfim. Eu dei uma decisão, juiz, eu dei uma decisão interlocutória favorável a fulano de tal. Vou intimar outra parte para analisar lá, né, a decisão, e se ela quiser gravar, tem 15 dias. Tá ok? Então, falar que o prazo do agravo de instrumento, do prazo do recurso, é de 15 dias, lugar comum. Isso aí não vai fazer diferencial nenhum, né?
Essa é a questão. A partir de quando? Né? 15 dias a partir de quando? A partir da intimação da decisão interlocutória, ou seja, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação da decisão recorrida. Ok? Então, essa é a questão. Saber que o prazo é de 15 dias é lugar comum, tá? Isso aí não vai mudar nada da tua vida. Embargo de declaração, 5 dias, frase. Mas isso aí não vai cair na sua prova. Vai cair sim. A partir de quando? Qual a sua referência? Segunda fase OAB, de 15 dias. Pô, só isso aí todo mundo sabe. Ok? Lembrando que o agravante, aquele que entra com recurso de agravo de instrumento, que interpõe o recurso, deverá compor um instrumento, por isso que é agravo de instrumento. Tá? Um documento que mostre os motivos da discordância, do inconformismo, né, com a decisão interlocutória. Esse instrumento, que é um documento, será entregue ao tribunal competente, vai subir, tribunal, que é a expressão que a gente usa, vai subir, TJ ou TRF, dependendo da matéria, para que o pedido seja analisado, ok? Que é o efeito devolutivo, órgão acima, que é o órgão ad quem. Já falei sobre isso no nosso vídeo aí de apelação e torno a mostrar, em vermelho e tal, chamar a atenção, porque questão de prova. Promotor, Defensoria Pública, Magistratura, segunda fase da OAB. O prazo será em dobro para o Ministério Público, artigo 180, CPC. Para a administração direta, União, Estados-membros, DF, municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público, artigo 183, prazo em dobro. Veja, eles têm o quê? Uma prerrogativa. O ente tem uma prerrogativa. Então, o prazo é de 15 dias, o prazo é padrão. Tá? Eles é que possuem o prazo em dobro. Não é que para eles muda o prazo não muda o prazo. É o seguinte, na legislação, a legislação é fixa, artigo 1003, parágrafo 5º, tá? Prazo, mas esses entes aí possuem o prazo em dobro. E o título de consórcio com diferentes procuradores de escritórios distintos e em auto físico, artigo 229 do CPC. Porque a gente vai nas exceções, cara, a gente tem sempre que ligar nisso. Pô, na prova, não vai pedir lugar comum. Qual é o prazo? 15 dias. Pô, todo mundo vai acertar. Pô. Vamos para a diferenciação. Né? A partir de quando esse prazo? Vai contar a partir de quando esse prazo? Dia subsequente. E no caso do Ministério Público, tá? Como é que é a situação? Do Estado, do município, vai te dar um caso ali, você, pô, cara, tem que me ligar o seguinte, aqui eu tenho 30 dias, tenho prazo em dobro. Tá? Não é 15 dias, é o dobro. 10 úteis. Preparo. E também é o seguinte, né, cara? É aquela história. Na prática, se você trabalha, se você advoga aí com uma autarquia para administração direta, pô, cara, você vai ficar mais confortável, que não é o meu caso. Né? A gente advoga aí, não advoga para esses entes aí, então tu tem um prazo de 15 dias. Tá ok? Para elaborar, pesquisar ali, embasar, engrossar seu caldo ali. Pô, 15 dias ali, ele já não, já mais tranquilo. Pô, prazo em dobro, 30 dias. Preparo. Preparo tem a ver com custas, né? Vamos ver aqui. Conforme o artigo 1007 do CPC, o agravo de instrumento prevê o preparo. O embargo de declaração não prevê preparo. Você não tem que pagar embargo de declaração. Por quê? Porque foi uma decisão do próprio órgão do Poder Judiciário, ou a de quem, ou a COR, que deu uma decisão omissa, obscura, erro material. Aí você vai ter que pagar? Não. Por isso que o embargo de declaração não precisa pagar. Por quê? Porque essa decisão contraditória ou omissa, enfim, partiu do próprio Poder Judiciário, na figura do órgão a de quem ou a COR. Mas, no nosso bate-papo aqui, o agravo de instrumento, ele prevê o que? O preparo. Detalhe, estão dispensados do preparo, artigo 1007, parágrafo 1º, do porte de remessa e de retorno em autos físicos. O que é isso, Mauro? Autos físicos. Juiz de origem, vai mandar aquele calhamaço para onde? Lá para o tribunal.
TJ ou TRF. Autos físicos, vai mandar para o correio aí, uma empresa, tem que pagar. Não é auto eletrônico, né? Que apertou Enter e vai enviar. Não é assim. Então, estão dispensados de preparo do porte de remessa e de retorno. No caso do autos físico, foi lá para o TJ, foi lá para o TRF, lá o calhamaço lá, foi lá, pagou a taxa. Pô, a taxa tem que ser de volta, não tem que voltar. A decisão que o tribunal deu, TRF, TJ, não vai ter que voltar para o juiz de origem, modificar ou não a situação, foi pedido recurso da decisão, no caso aqui, decisão introdutória. Então, nesse caso aqui, a taxa, o preparo, o custo é para isso, para remeter e retornar ao órgão de origem, mudar essa decisão ou não. Autos físicos é isso aí. Bom, estão dispensados o MP, Ministério Público, administração direta, União, Estados, DF, municípios, suas autarquias, e os entes que gozam de isenção legal, tá? Mas, em regra, o agravo de instrumento, ele prevê preparo. Aí tem aqui, artigo 1007, parágrafo 1º, tá? 1007, parágrafo 3º, se dá uma lida depois. Mas eu já coloquei aqui já. Quanto à insuficiência ou ausência de preparo, isso aqui também tem que atentar. A insuficiência ou ausência de preparo, custos processuais, aí o pagamento, é um vício de admissibilidade. Vou admitir ou não o recurso. Só que aqui, no caso, é sanável. É sanável como? O tribunal vai intimar o recorrente, ou o agravante, que é a mesma coisa, para, segundo o artigo 1007, parágrafo 2º e 4º do CPC, se tratando de ausência, para completar e quando se tratar de insuficiência. E para regulamento em dobro no caso de ausência. Então, veja, se tratando de ausência, o recolhimento será em dobro. E, se for de insuficiência, você será chamado, né, o agravante, para complementar essa insuficiência. Parágrafo 2º. A insuficiência no valor do preparo, ou seja, não pagou tudo, inclusive porte de remessa e de retorno. Falou porte de remessa, porte de remessa e de retorno, você já sabe que é autos físicos, porque depende dos traslados do juízo, né, ACO de origem, primeira instância, vai lá para o TJ ou TRF, com calhamaço, uma pilha processual lá, como a gente vê lá na Secretaria do Fórum lá, vai para lá, tem que pagar. O peso lá vai pesar lá no correio, vai pesar lá. Chegou lá, vão analisar lá, o tribunal vai analisar, relator, tá, a Câmara Civil lá, a turma, vai decidir, vai dar uma corda, favorável ou não, vai voltar para cá. Então, falou em porte, de remessa, de retorno, já sabe que é autos físicos. Bom, a insuficiência implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa do seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Ou seja, a insuficiência, ele vai ter o quê? Complementar, pagar o que falta. Parágrafo 4º. O recorrente que não comprovar no ato da interposição do recurso, no anexar na sua petição inicial lá, o recolhimento do preparo, inclusive, porte de remessa e de retorno, autos físicos, se for o caso, será intimado na pessoa do seu advogado para realizar o quê? O recolhimento. Só que agora é o quê? Em dobro, sob pena de deserção. Por quê? Porque é um vício de admissibilidade sanável. Relator lá, chegou lá o recurso, tá? Chegou o recurso, pode ser de apelação, no nosso caso aqui é agravo de instrumento. Chegou lá, tem os deveres de casa que eu tenho que cumprir como relator. Primeiro, tem matéria de ordem pública? Segundo, tem preparo? Tem. É sanável esse vício aí de admissibilidade? É sanável. Eu vou chegar, vou dar um toque lá. Parágrafo 4º. O recorrente que não comprovar no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa de retorno, será intimado na pessoa do seu advogado para fazer o recolhimento. Só que agora em dobro. E anexar, meu filho? Pagou em dobro, anexar. Sob pena de deserção. Ok? Por fim, é importante salientar que é proibida, é vedada, a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa de retorno, no recolhimento realizado na forma do parágrafo 4º, insuficiência total do preparo. É possível a complementação, ou seja, deve recolher em dobro. Então, ele está tratando aqui
da insuficiência parcial e da insuficiência total. Tá? É importante salientar que é proibida a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive pode de remessa e de retorno no recolhimento realizado na forma do parágrafo 4º, que eu acabei de ler. Procedimento. Veja, conforme o artigo 1016 do CPC, o agravo de instrumento deve ser interposto por petição escrita, diretamente no tribunal competente, ou seja, órgão ad quem, indicando os nomes das partes. Artigo 319, inciso. Nome das partes, exposição do fato, do direito, indicando o nome das partes, qualificação, né? Exposição do fato do direito, as razões do pedido de reforma da decisão interlocutória ou a invalidação da decisão interlocutória e o próprio pedido em si, o que você quer, né? Bem como o nome e endereço completo dos advogados que atuam no processo. Lembrando que será protocolado no TJ ou TRF, vai depender, somente o agravo de instrumento. O processo continuará no juízo ACO, no juízo de origem, tá? Se for primeira instância, ele só sobe o agravo de instrumento, tá? O processo continua no juízo de origem, ou seja, no órgão ACO. É isso que eu quero dizer aqui. Em se tratando de autos físicos, o agravo de instrumento conterá obrigatoriamente questão de prova, petição inicial, contestação, petição que ensejou a decisão agravada, tá? A própria decisão agravada, certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade, né? Alguém pediu a decisão, entrou com agravo de instrumento, tá? Entrou com uma decisão interlocutória, o juiz tem que me dizer, olha, eu concedi uma interlocutória, que é o termo que a gente usa, ó, concedi, você tem 15 dias. Então, ele diz aqui, documento oficial que comprove a tempestividade, ou seja, a partir daquela que eu recebo lá a publicação lá, um dia subsequente, eu já posso contar os 15 dias. Por causa de quê? Por causa de quê? Da tempestividade. Procurações outorgadas aos advogados do agravante, tá? Que entrou com agravo de instrumento em relação à decisão interlocutória favorável à outra parte lá, ele não achou que não é correto, enfim, decidiu entrar com agravo de instrumento. Procurações do outorgante, procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravar, artigo 1017, inciso 1, podendo ser juntadas ainda peças facultativas, sem ser esse rol que eu falei, a critério do agravante, está onde? Inciso 3 do artigo 1017. Conforme a fundamentação do artigo 1018, parágrafo 2º, não sendo autos eletrônicos, portanto, autos físicos, o agravante terá 3 dias subsequentes à interposição do agravo de instrumento para peticionar ao juízo de primeiro grau, órgão ACO, com a informação da interposição do agravo de instrumento e a juntada de cópia do recurso, possibilitando ao juízo de origem, juízo ACO, exercer o juízo de retratação em relação à sua decisão interlocutória. Veja, estamos falando claramente de autos físicos. O agravante, aquele que interpõe o agravo de instrumento, terá 3 dias subsequentes à interposição do agravo de instrumento para peticionar ao juízo de primeiro grau o seu juízo de retratação, que é o quê? Nada mais nada menos que voltar atrás na sua decisão interlocutória. Lembrando que, em se tratando de tribunal, a decisão monocrática do relator, juízo ad quem, cabe o quê? Agravo interno. Juízo monocrático, juiz de primeiro grau, juiz singular, tá? Juiz monocrático, juiz singular, primeira instância, agravo de instrumento, decisão interlocutória. Já no tribunal, sendo uma decisão monocrática do relator, ele sozinho, cabe, então, agravo interno. Após o protocolo do agravo de instrumento e sua distribuição para uma das câmaras, estamos no ambiente do tribunal, tá? Protocolo do agravo de distribuição aonde? No TJ ou TRF, vai depender da matéria. Distribuição para uma das suas câmaras, o relator receberá o recurso de agravo de instrumento, podendo. Ele pode fazer o seguinte, o relator, inadmitir o recurso de agravo de instrumento,
com fundamentação, artigo 932, inciso 3 e 5 do CPC. Ele vai ter que fundamentar porque ele não admitiu o recurso de agravo de instrumento. Ou realizar o exame de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento. Beleza. Qual o prazo, Mauro? 5 dias. Ele vai intimar o agravado. O agravante entrou. E vai intimar a outra parte para oferecer o quê? Contra-razões, caso ele queira, não é obrigado. Tá? Em seguida, conforme fundamenta, preconiza, com fulcro, no artigo 1020, o relator solicita dia para o julgamento do colegiado, que a gente chama de pauta, tá? Em prazo não superior a 1 mês da intimação do agravado. Ok? O agravado, ele vai oferecer, se ele quiser, contra-razões. A decisão colegiada do tribunal é o acórdão. Lembrando que, para a sentença, decisão monocrática, juiz de primeiro grau, juiz singular, sentença, nós entramos com a apelação. E o acórdão, que é uma decisão do tribunal. O recurso cabível contra acórdão decisivo acerca de recurso de agravo de instrumento é o RE, como a gente chama, que nada mais é o recurso especial. E recurso especial é para quem? STJ. Que é enviado ao STJ quando a parte não concorda com a decisão proferida pelo tribunal competente a respeito do recurso de agravo de instrumento. Ele decidiu e, né, decidiu favorável lá, a outra parte, enfim, vai mandar para o juízo de origem lá. Eu, inconformado com essa decisão interlocutória aí, vou entrar com o quê? Um recurso especial no STJ, que está acima do TJ ou TRF, vai depender da matéria. Tranquilo? Súmula 86, STJ. Cabe recurso especial contra acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento. Veja, questão típica da segunda fase da OAB. Ele vai te pedir o quê? A fundamentação, vai te dar uma situação lá, essa situação aqui, e você vai fundamentar. Tá? Artigo 932, inciso 3 e 5, se ele não admitir. Se ele admitir, tá? Contra-razões, 1020, súmula 86 da STJ. As questões da segunda fase da OAB, braçal, essa aqui, cara. Tem que fundamentar. Geralmente, aí vai te pedir, ali, no mínimo, aí, 2 ou 3 fundamentações. 3, com certeza, fundamentações. Então, você vai ter que ver lá, na Constituição, vai ver que jurisprudência, no caso, jurisprudências conhecidas, você vai citar, tá? O entendimento já jurisprudencial, uniformizado, e súmula, vai lá, a súmula lá. Já marca as súmulas que você possibilidade de mais cair, né? Os cursinhos estão aí para isso, preparatório. Por isso que eu coloquei a súmula aqui, para fundamentar. Ok? Espero ter contribuído com esse bate-papo aí sobre agravo de instrumento. Sucesso, estamos juntos.